Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast que não tem contraindicação, sempre com um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. E hoje eu recebo o Dr. Henrique Stachon. Olá, Dr. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Um prazer recebê-lo aqui. Gente, o Dr. Henrique é cirurgião geral, professor de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba, mestre em biotecnologia e médico integrativo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com ele, sobre medicina integrativa. Você aí já ouviu falar? Doutor, o que é a medicina integrativa, né, para a gente começar, e como que ela difere do modelo tradicional? Bom, a medicina integrativa, ela é uma visão holística do ser humano. No final dos anos 1800, a medicina tradicional separou corpo e mente e excluiu espírito dessa jogada. Então, os médicos começaram a se formar desde então, muito focados aí na saúde do corpo e sempre trabalharam muito bem nisso. E aí quem queria tratar da saúde da mente precisava fazer psiquiatria, e daí só lidava com a mente, não lidava com o corpo. Então, surgiu a medicina integrativa para reunir isso de volta, trazer todos os aspectos da saúde do indivíduo, centrado num mesmo médico, num mesmo atendimento. Muitas vezes você tem uma pessoa com uma carga de estresse muito grande, fazendo lesões na pele, por exemplo. E aí você vai ver, trata lá com corticoide, a lesão melhora um pouquinho, mas volta. Aí ninguém investigou a saúde mental, vai ver, tá num estresse danado lá no trabalho, casamento, enfim, e era essa a causa. Então foi assim, um dos inícios dessa vertente médica. Um ramo importante aí da medicina integrativa surgiu nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, que foi um braço para auxiliar a oncologia. Então, o que eles viram? Que o médico oncologista precisava estar estudando muito sobre novos quimioterápicos, qual radioterapia era melhor, se conformacional, se não, e não tinha tempo para fazer o resto do acompanhamento do paciente. Então, ele estava fazendo o tratamento certo para aquele tumor, maravilhoso, mas às vezes em casa ele não conseguia dormir, ele não estava conseguindo se alimentar, aspectos da quimioterapia ou da radioterapia faziam com que ele às vezes não pudesse ter um bom relacionamento sexual. E aí, o que eles pensaram? Não, precisamos de um médico para cuidar de tudo isso, para ver como é que está o sono desse paciente, para fazer ele ganhar peso, porque, poxa, ele não está comendo, está emagrecendo, aí não cicatriza. E aí lá no Arizona surgiu a medicina integrativa assim, como um braço aí da oncologia. E aí os pacientes não só gostaram desse tipo de atendimento, como começaram a trazer sugestões. Então, teve paciente que falou, olha, minha família vem da China, eu queria fazer acupuntura, posso? E aí a medicina integrativa começou a pensar, peraí, vamos estudar todas essas coisas. Se ele atrapalhar, não fazemos. Se não atrapalhar, deixa o paciente fazer para se sentir bem. E melhor que isso, se trouxer benefício, vamos aplicar e estimular em mais pacientes. Maravilhoso, maravilhoso. E aí começou... respeitar também, por exemplo, a religião, isso, exatamente. Que a pessoa acredita às vezes, né? Exatamente. E aí falando de religião, até o meu TCC de integrativa foi sobre espiritualidade e saúde. Então, assim, nada a ver a religião. Tem muita influência na saúde. Inclusive... uma das coincidências, uma das coisas que são comuns nos grupos de maior longevidade da Terra, chamados Blues, que tem lá comunidades no Japão, na Itália, que passam dos 100 anos. Um documentário na Netflix, eu acho, né? Isso, agora tem até esse documentário. Um dos aspectos que são comuns é que ambos exercem uma religião. Não interessa qual seja, mas acreditar em algo. Isso, e essa fé, essa crença que as coisas vão melhorar,
fazem com que a pessoa tenha menos estresse, libere menos cortisol, durma melhor, e isso tem um impacto, se você pensar em vários anos seguidos, um impacto muito grande na saúde. Henrique, a gente tem assim uma ideia que muitas vezes os médicos são muito céticos, né, assim, em relação à espiritualidade, tem essas questões. Tem. De que maneira chegou para você esse interesse na medicina integrativa? Qual que é a sua história, né? Você é um cirurgião, você é professor numa faculdade de medicina, né? Como que chegou para você esse interesse? Bom, eu tive uma ótima formação técnica na faculdade e aprimorei, né, em residência, me formei um ótimo cirurgião, e aí eu comecei a notar que eu tinha alguns problemas de comunicação. Às vezes o que eu queria falar, talvez o paciente não entendia direito, às vezes eu não estava entendendo o que ele queria me falar, e aí eu pensava, poxa, né, como que isso interfere? Eu via outros médicos que eu achava que tinham uma formação até pior do que a minha, mas sabiam se comunicar bem melhor, estavam assim, experimentando um momento até de sucesso grande, e aí eu vi essa dificuldade também nos círculos sociais, assim, né, de comunicação. E aí, enfim, eu fui fazer um curso de inteligência emocional. E aí, poxa, foi muito bom, né? Percebi, assim, que a comunicação é mais importante até do que o aspecto técnico, porque não adianta você saber um conhecimento e não saber passar isso para o paciente. Isso em todas as áreas também, né? Não só na medicina. Você não acaba se tornando Dr. House, né, dos seriados. E aí, seguindo algumas lives, algumas gravações aí desse palestrante, eu vi uma entrevista com um médico que já era médico integrativo lá de São Paulo. E aí eu falei, nossa, tudo isso que ele está falando se faz muito sentido. Poxa, eu preciso trazer isso para o meu dia a dia, né? Eu preciso poder falar para o paciente que eu sei que ele não vai ter sucesso dessa cirurgia porque o estilo de vida dele, o que ele faz fora daqui do consultório, que leva a essa doença, ele vai continuar fazendo e isso vai voltar, mesmo que a gente faça essa cirurgia. Como é que eu vou trazer isso? E aí eu fui pesquisar, achei a medicina integrativa, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava, eu fui atrás, descobri né, onde eu poderia fazer isso, me inscrevi lá no Einstein, deu certo, fui aceito. Que bom. É uma pós? Um mestrado? É uma pós-graduação, ela tem vários módulos, então a gente estudou medicina chinesa, ayurvédica, estudamos a acupuntura, as diversas terapias integrativas que estão previstas em lei nacional, porque nós temos lei nacional, né, sobre isso. Então, todas essas terapias integrativas, a gente teve módulos específicos, teve módulos, né, com o paciente também, e foi muito bom, muito interessante. Então, surgiu um momento de pesquisa, né? Sim. A fim de fazer TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. E aí, o que me despertou bastante, assim, foi o aspecto de espiritualidade, religiosidade. Sim. Que espiritualidade e religiosidade não são a mesma coisa. Religiosidade é você exercer uma religião. Tá. Então, significa que você precisa ir em um determinado local e praticar um determinado ritual. Quer dizer que você ou é católico, ou é evangélico, isso, ou é a missa, exatamente, ou é o culto. exatamente. Isso é religiosidade. Exatamente. Mas espiritualidade é a tua relação íntima, você com aquilo que você acredita, você com o teu Deus. É o que você faz dentro da tua casa, no teu quarto fechado, por exemplo. É aquele teu momento íntimo de oração, como você exerce isso. De fé, né? Isso. Também. Se você vai lá e por exemplo, recebe uma palavra que é para exercer caridade, mas você não pratica isso, você está sendo só religioso. Mas se você pratica isso que você aprendeu, ouviu, leu, aí você está sendo espiritualizado. Sim. Né? Você está praticando. Então, uau!
E como que isso impacta na saúde? Vamos ver. E aí o meu estudo foi em cima disso. Nossa, eu imagino a mudança, porque a gente já conversou sobre isso outras vezes, Henrique. Uma consulta de um médico integrativo não dura 15 minutos, já começa por aí. Então eu acho que você tem que mudar várias coisas na sua cabeça, na sua rotina, na sua forma de atender. Sim. Né? Como que é uma consulta? O que mudou nas suas consultas a partir de todo esse aprendizado? Bom, antes o atendimento era muito mais focado. Então, se o paciente chega assim falando, tenho, né, uma dor de barriga frequente aqui, tá bom. Então, a entrevista seria muito mais focada em aspectos relacionados só a essa dor. Como medicina integrativa, a parte da conversa ela é muito maior. Então, preciso saber como que é a rotina de sono e descanso desse paciente. Preciso saber qual que é a alimentação dele ao longo do dia inteiro, né? A alimentação, o dia a dia dele. Preciso saber se no trabalho dele ele tem estresse ou não, se em casa ele tem estresse ou não, e como ele reage ao estresse. Tem aquela pessoa que ao receber uma carga de estresse, já fica nervoso, desconta e briga. Sabe? Aquele que briga no trânsito. Sim. Sem querer fecha ali, a pessoa buzina e levanta a mão. Ou se é aquela pessoa que guarda tudo para dentro e fica remoendo, ou se é aquele que não liga, perdoa, fala, nossa, vida bola para frente, vida que segue, exatamente. Preciso saber como que é a rotina dele com relação ao exercício físico. Pratica exercício físico, não pratica, é sedentário, não é? Pesquiso se ele tem um propósito de vida. Nessas pesquisas, né, que geraram aí a medicina integrativa, foi identificado também em comum entre os Blues, todos eles têm um propósito de vida. E esse propósito pode ser uma coisa simples. Por exemplo, quero ser um bom marido. Quero ver minha filha, meus filhos crescerem. Isso, exatamente. Meu propósito é educar direito meus filhos, né? Crescê-los. Então, a pessoa acorda com um compromisso, com uma missão, com um plano. Ela sabe o que vai fazer naquele dia. Sim. Então, ela tem muito mais foco nas suas coisas do dia a dia, e as coisas que não são ligadas a esse foco provavelmente não abalam ela da mesma forma. Então, né, pesquisa sobre o propósito. Pergunta a respeito de religião, se tem uma religião, se exerce, se pratica, como que é o seu dia a dia, se em casa faz oração, se não faz, né? Pesquiso também nesse meio todo a saúde mental, né? Então, o bem-estar mental e emocional. Então, cada vez tem saído mais pesquisas aí relacionando o eixo intestino-cérebro. Então, a gente sabe que para eu ter um bom neurotransmissor, meu intestino tem que absorver as moléculas que são precursoras, né, para que isso seja transportado no sangue até o cérebro. Então, se eu não absorvo triptofano, eu não vou ter serotonina. Então, a pessoa tem depressão. Não, ela tem uma má alimentação. Tá faltando vitamina, talvez. No caso dessa pessoa, dar um antidepressivo trata ela naquele momento, mas sem antidepressivo ela volta. Agora, se eu mudo o hábito de vida dela e ela tem uma alimentação que vai aumentar a concentração desse nutriente no sangue, ela automaticamente vai sair desse quadro de depressão, e ela pode ficar, por exemplo, livre desse medicamento se ela tiver esse hábito constante. Então, tem pessoas que chegam, cansaço, então é anemia. Não é anemia, às vezes tem deficiência de vitamina. Então, tem esse questionário todo, e aí uma avaliação laboratorial também, né? Na pesquisa de vitaminas, de alguns íons, como cálcio, magnésio. Aí muita gente diz, magnésio é bobagem pedir. Não, magnésio está envolvido em algumas reações químicas que permitem o relaxamento muscular, por exemplo. Então, se eu não relaxo direito no meu sono profundo, eu não consigo fazer o sono profundo adequadamente, eu acordo cansado.
Olha os detalhes, né? Eu acordo no meio da noite, acordo com insônia. E dele tomar Rivotril, mas acorda no meio da noite. Daí vai ver, era falta de magnésio. Gente. E aí Nossa, a gente consegue suplementar isso com dieta e temporariamente até com suplementação via oral, às vezes até endovenosa, dependendo do caso. E o paciente melhora. Mas é impressionante, né? Eu imagino, Henrique, você pode me dizer isso. Uma conversa dessa, só de você dar essa atenção e esse cuidado, você já percebe que o paciente fica meio mais acolhido? Isso faz diferença para você como médico? Porque eu acho que a gente precisa, muita gente, né? Todo mundo precisa de atenção. E às vezes vai numa consulta que dura 10 minutos, você não consegue atenção, não tem mágica. Exato. Né? Você não sente isso, que o paciente fica tão grato por esse acolhimento que ele até melhora em alguns aspectos? Tem sim. Tem aquele paciente que termina a consulta, assim, você nota que parece que tirou um peso das costas. Olha isso. Tem paciente que chega e fala assim, já passei por 4, 5 especialistas e meu problema não melhora, eu já tomo todos os remédios, já pesquisou no Google, estou fazendo o tratamento certo, a minha doença não melhora, vim aqui. E aí quando você começa a conversar, quando chega no ponto, parece que sai a armadura, assim, ele... Era isso, então, né? Tipo, eu não preciso tomar antidepressivo, eu posso, de repente, melhorar a alimentação, fazer atividade física. E essa própria sensação de alívio, ou de finalmente alguém perguntou isso da minha vida, alguém me deu essa atenção, melhora até o comprometimento do paciente com o tratamento. Porque às vezes você prescreve, por exemplo, um medicamento, um comprimido. Aí, hoje toma, amanhã esquece, que saco, tem que tomar em jejum, poxa... E aí quando o paciente se sente bem acolhido, sente que ele foi ouvido adequadamente, ele tem melhor adesão. Né? Impressionante. E uma pesquisa feita definiu que bons relacionamentos também contribuem para a saúde. Então, o que é a definição de bom relacionamento? Ter alguém que te ouça. Quando você tem um problema e você precisa falar com alguém, falar sem ser interrompido. Você poder falar. Então, a pessoa chega para o amigo e fala, poxa vida, hoje furou o pneu do meu carro, o outro já interrompe. Fala, do meu furou a semana passada. Meu problema é maior que eu tenho. E a pessoa continua lá com o problema dentro, ela não pode falar, foi cortada. E às vezes ela vai falando, e lá no final é o gancho que faltava para dizer... Pois acho que eu vou me separar, tô brigado em casa. E era esse o problema grande que ele queria contar, mas se o outro interrompesse quando ele começou a falar do pneu, ele nunca chegaria lá. Sim. Então, poder ouvir o paciente adequadamente, deixar ele falar tudo o que ele tem para falar. E se precisar passar de 1 hora? Se precisar passar de 1 hora, passa-se de 1 hora. Né? Tem que dar esse tempo, essa oportunidade para o paciente falar e depois que ele falou de coração o que ele queria, né? Preciso complementar com todos esses dados. Depois disso ainda história familiar, né, de doença, histórico de cirurgias, alergias, se ele tem algum exame já feito por algum motivo, às vezes ele tem uma pilha de exame lá, já fiz um monte de exame do coração, da coluna, né? E aí a gente agrega tudo isso junto no tratamento. A medicina integrativa hoje é acessível a todas as pessoas, doutor? Assim, tem cada vez mais médicos aderindo ou não necessariamente? No SUS, por exemplo, tem essa possibilidade de ter essa consulta hoje em dia? Tem sim, Vanessa. Então, nós temos lei nacional, né, prevendo as terapias integrativas e dizendo que elas devem ser ofertadas no SUS a nível de unidade básica, né? Então, por exemplo, uma dessas terapias é fitoterapia. Então, tem sim a possibilidade de você ir na unidade básica de saúde e pegar, por exemplo, a espinheira santa para fazer chá se você tem dor de estômago, por exemplo. Porém, claro, precisa ter prescrição ou do médico, ou do farmacêutico ou do enfermeiro da unidade de saúde, né? No caso da fitoterapia. E não pode ser, pegar da tua casa. Por quê? Porque teve um biólogo que classificou, essa é a planta certa, essa folha precisa ser colhida de tal modo, com sereno, com orvalho ou sem sereno, com 40 dias de maturação, 20 dias. Então, um biólogo, né,
classificou a planta adequadamente, deu as diretrizes de como é a colheita adequada para ter a concentração certa. Nossa, tanto detalhe assim para um Isso. chá, que maravilhoso. Para poder, então, ser fornecido adequado. Porque pode acontecer da população confundir, né? Pegar qualquer coisa. Exatamente. Né? Quantas vezes chegar, foi picado por cobra? Que cobra é uma jararaca. Então, cadê? Tem foto? Tem. Daí você olha, não era jararaca, era outra cobra. Sim. Por quê? Às vezes não sabe. Sim. Tá nervoso, tá ansioso, é fácil de confundir. Então, é por lei que seja oferecido. Cada vez mais a gente vê a adesão das prefeituras, né, oferecendo essas terapias, né, no SUS, e mesmo a nível de plano de saúde. Então, o plano de saúde é obrigado, né, por lei, então, a fornecer. Se o paciente precisa, por exemplo, de acupuntura, às vezes a estrutura não tem. Então, não tem nenhum acupunturista nesse plano de saúde, então ele não pode te oferecer. Às vezes você precisa, né, fazer fora, fazer particular, por exemplo. Mas está cada vez mais acessível, sim. Nesse teu estudo, né, na tua pós mesmo, você estudou acupuntura, como você falou, a questão da meditação, fitoterapia. Teve alguma que te surpreendeu mais, que você falou, nossa, aplicando mesmo no paciente ou durante seus estudos, que te surpreendeu e falou, olha... Sim, as terapias mente e corpo. Então, que bagagem eu trazia da faculdade? É que a ansiedade tinha que tomar ansiolítico e pronto. Mas o ansiolítico, ele acalma os sintomas da ansiedade no seu corpo, mas o pensamento continua. Sim. Então, na cabeça você continua ansioso, só não está mais tremendo, batendo perna, não está mais com hipersecreção ácida no estômago, mas você continua ansioso. E aí, então, terapias mente e corpo. Aí você põe o paciente para fazer, por exemplo, uma meditação guiada de 5 minutos, e aquele paciente que estava numa crise de ansiedade para por completo a crise, sem um remédio, em 5 minutos. Sim. Você guiando essa meditação, sabendo como fazer, obviamente. Isso. Impressionante. Para poder aplicar, né, nas pessoas em geral, eu gosto mais da guiada. Sim. Depois que o paciente aprende a fazer, porque a meditação para se fazer sozinho, você precisa de um tempo de aprendizado. É bem difícil, é bem difícil. Hoje tem aplicativo, você pode fazer sozinho em casa. Então, no começo, ele vai guiando, te ensinando, até você chegar no ponto de conseguir fazer sozinho. Mas essa, por exemplo, é só uma das terapias mente e corpo. A gente tem mais. Qual seria o outro exemplo? Terapias mente e corpo são, assim, terapias que vão mudar o foco do seu cérebro, vão dar ao seu cérebro uma atenção em outra coisa para que você desligue aquele pensamento que estava causando a ansiedade. Até, sabe, essas mandalas para colorir? É uma terapia mente e corpo. Olha, então atividades manuais podem ser? Sim, atividades manuais, algo que exige a concentração do seu cérebro. E quanto mais sentidos forem ativados ao mesmo tempo, maior o foco necessário para o cérebro, mais efetivo para desligar o mecanismo da ansiedade. Então, se envolver, além da visão, olfato, audição, já são 3 sentidos juntos, é mais efetivo. E essa vantagem daí da meditação guiada. Na meditação guiada consegue pôr um som, dar comandos para você imaginar uma cena, sentir um cheiro, sentir a textura como se estivesse tocando. Isso precisa do foco total do cérebro, desliga aquele pensamento, aquela via que estava causando a ansiedade, e o paciente sai da crise. Isso é científico, paciente monitorizado, dados de frequência cardíaca, frequência respiratória, dosagem no sangue de hormônios como adrenalina, como cortisol. Dores crônicas. Tem muitas pessoas que têm questões de dores crônicas. Esse tipo de medicina ajuda muito, né? Esse tipo de terapia. Para dores em geral, a acupuntura tem resultados muito bons.
Temos terapias mente e corpo também, mas você pega, por exemplo, o paciente com fibromialgia. Ele toma medicação que é considerado padrão ouro e ele mesmo assim tem dor. E aí ele chega no consultório, né, com dor, você aplica nele a acupuntura, né, quem está habilitado para fazer isso, você pinça, né, ativa o ponto certo dele, some a dor na hora. Gente, tem locais que já fizeram, inclusive, anestesia para procedimento cirúrgico com acupuntura. Então, sem injetar um fármaco anestésico, só com ativação dos pontos adequados. A ideia, assim, é que nós temos um CPU e vários receptores periféricos. Sim. Se eu ocupar o meu CPU com informações desses receptores, eu posso mexer aqui sem que ele processe as informações desse receptor. Então, eu não senti dor mesmo mexendo aqui, porque eu estou ativando outros pontos. Alguns desses pontos têm comunicações, então, por isso, por que ele vai botar agulha, por exemplo, aqui na região da minha orelha, Sim. e vai passar minha dor de estômago? Porque, né, tem comunicações dentro do sistema nervoso central, dessas vias, e aí você consegue distrair o cérebro para outra coisa e desliga a recepção daquele estímulo. Maravilhoso. Sabe, Henrique, que me encanta, na verdade, quando você explica, né, sobre medicina integrativa, você falou do caso da oncologia, né, nos Estados Unidos. Sim. Eu acho que você já comentou sobre isso também. Uma pessoa com câncer, muitas vezes tem aquelas coisas, não, eu vou deixar o tratamento porque eu acredito que uma planta vai me salvar. A integrativa traz a planta, digamos, para o tratamento. É interessante você respeitar essa espiritualidade, de repente é uma cultura, né? Sim. De um povo que quer fazer uma oração. Tudo isso faz muita diferença, é integrativa mesmo, né? Você não exclui nada. E por isso do nome, integrativa, de integrar. Em vez de você falar para o paciente que não é para fazer aquilo, fazer só o que eu estou mandando, e aí ele se sentir chateado, não ouvido, excluído, não respeitado, não valorizado, às vezes ele não adere ao teu tratamento para fazer aquele que ele queria. A ideia da integrativa é o seguinte: você quer fazer isso aqui, ok. Se eu já não sei, vou pesquisar. Isso aqui vai piorar a sua doença? Não vai piorar. Já posso deixar você fazer. Se eu buscar evidência ainda que vai trazer benefício, melhora, ótimo, vamos fazer junto. Então, depois esse chá que você quer tomar, por exemplo, que a sua família toma tradicionalmente, deve ser tomado antes ou depois da quimioterapia. Então, a gente consegue, inclusive, estudando sobre isso, né, ver em qual momento é melhor para ele. Sim. E aí ele não só se sentiu ouvido, acolhido, como foi estimulado a integrar o que ele trazia de bagagem de vida dele. A adesão dele ao tratamento é muito melhor e os resultados são melhores. Sim. Porque esse paciente vai ter menos interleucinas inflamatórias. Então, se for submetido a uma cirurgia, ele cicatriza antes, significa menos tempo de hospitalização, vai antes para casa. Tem menos taxas de complicação, menos deiscência de ferida, por exemplo. No caso de tumores, tem melhor remissão, menores taxas de recidiva, maiores taxas de cura, né, por ele ter associado esse tratamento, e com isso ele desencadear uma série de reações no corpo que culminam no objetivo principal, que era a melhora ou a cura daquela doença. Muito bacana. O doutor Henrique é médico integrativo, gente, mas ele também tem uma especialidade que é muito curiosa, que é a cantoplastia. Eu queria aproveitar a sua presença, doutor, para explicar o que é a cantoplastia. Então, muito antes de eu conhecer a medicina integrativa, né, já era cirurgião. A cantoplastia é a cirurgia para tratar a unha encravada. Mas, além disso, né,
nós estávamos já, né, num período aí do consultório de agregar novos tratamentos, né, e tecnologias novas, e aí trouxemos aí, eu tenho participação e né, minha esposa ginecologista, trouxemos aí então a máquina do laser de CO2 para fazer o laser vaginal. E aí, puxa vida, quanto mais ela me falava da máquina e eu né, ajudava ela ali na montagem, no material, etc., eu ficava pensando, poxa, essa máquina é fabulosa, faz coisas maravilhosas, eu preciso, né, aproveitar, ver o que eu posso usar na minha área. E aí eu, né, comecei então a pesquisar as funções, então assim nesse modo eu consigo cortar. E corta como corta laser de chapa de metal, exatamente isso. Claro que é calculado, fracionado, né, para tecido humano, então tem uma potência menor, mas bem desse jeito, faz né, corte preciso. Se precisar fazer coagulação, consegue fazer coagulação com essa máquina também. E ela, em outro modo, né, a gente mexe na tela, consegue fazer o estímulo luminoso, o comprimento de onda desse laser, faz estímulo para ter mais colágeno nesse tecido, né? Então, aumenta o brotamento de novos vasos sanguíneos e a deposição de colágeno. Então, por isso se usa, por exemplo, para fazer peeling na pele, para reduzir flacidez de pálpebra, de pescoço, por exemplo. E aí, poxa, o que eu posso trazer aqui? E aí eu pesquisei, achei, né, artigo americano, puxa, para fazer a utilização na cirurgia da cantoplastia. O principal vilão aí, né, o causador das complicações desse procedimento cirúrgico tradicional, aberto, né, feito com bisturi ou com eletrocautério, é a vascularização ruim do dedo. Então, o pé gelado aí, né, a falta de chegada de sangue adequadamente aí no dedão. E aí, poxa vida, você tem o benefício de, com o laser, estimular, então, o brotamento de novos vasos sanguíneos, a chegada de sangue efetiva, a cicatrização mais rápida. Olha. Então, por que não fazer? E olha só a experiência que a gente obteve. Quando, fazendo a cirurgia aberta da cantoplastia, o paciente levava aí pelo menos 30 dias para ser liberado para pôr um calçado, mas em média aí, né, até 60. Nossa. Fazendo isso com o laser, o paciente em 15 dias está podendo usar bota, sapato, tênis. E é para quem tem a unha encravada, quem nunca consegue resolver numa podologia, por exemplo. Então nem todo mundo vai conseguir resolver com o podólogo, porque o seguinte, o conceito é que a unha está crescendo por baixo da pele, da carne, né? Na porção lateral, no canto, por isso cantoplastia. Mas nem sempre o problema é a unha. Tem uma parcela muito grande que o problema é a pele. O que acontece? Diferentemente do corte inadequado, né, que vai fazer com que a unha fique um canto ali e cresça por baixo da pele, quando o problema da pele, o paciente teve muito atrito, muito impacto na pele e ela foi se espessando semelhante a um calo. Certo. Então levou anos ali com o mesmo tipo de calçado, pegando. Em paciente que tem o pé mais largo, isso é comum. E aí ele vai hipertrofiando essa pele e se você olhar o dedo de frente, a pele é muito mais alta que a borda da unha. O problema está na pele. Esse paciente, se só desencravar o canto da unha, ele encrava de novo e de novo. Então, aquele paciente que chega e fala, faz 20 anos que eu tenho esse problema, cansei de ir em podólogo, já fiz várias cantoplastias. Não pode usar todo o sapato. E sempre encrava de novo. Uhum. E aí a gente faz essa cirurgia, consegue remover esse excesso de pele. Uhum. Ele, quando cicatriza, fica de novo com o bordo baixinho, igual tem que ser no seu dedo, né? Sim. No máximo na mesma altura da unha, nunca mais alto. E aí resolve o problema. E tem que se repetir depois de um tempo ou é definitivo esse tratamento? Esse método com o laser, ele tem um resultado muito mais duradouro. Uhum. Então,
O método é novo, por enquanto a gente fala aí em algo em torno aí dos seus 10 anos livre de doença, Nossa. mas acredito que daqui 10 anos a gente comece a falar para muitos pacientes em permanente, né? Maravilhoso, mas para quem vive com dor, você falar que você vai ficar 10 anos é maravilhoso. Não, para aquele que a cada 3 meses está indo na podóloga para cortar o cantinho da unha que está encravado, né? Você remove aquele excesso de pele e é definitivo. E olha só, para os homens, né? A chuteira é o principal tipo de calçado que promove essa hipertrofia da pele do canto. Sim. Então, né? Quem quer jogar futebol aí encrava a unha, daí fica aquela coisa, se eu fizer a cirurgia, eu tenho que ficar 2 meses sem jogar bola. Em 30 dias está de volta pro futebol, né? Um mesinho aí. Maravilha, doutor Henrique, muito obrigada, né, pelas informações sobre medicina integrativa, sobre a cantoplastia. Foram informações, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa, né? É sempre importante saber, né, das novidades. Esse é o objetivo, né? Poder levar essa informação para mais pessoas para que elas parem de ficar sofrendo em casa. Tem muita gente que não sabe que existe tratamento efetivo para isso, né? Sim, sim. Outros também não sabem que tem, então, um médico que vai te ouvir por inteiro, que vai falar assim, você quer que o teu pastor vem aqui quando você está internado tratando essa doença, né? Pode vir. E mesmo em casos de UTI, né? O paciente está inconsciente, a família vem, nossa, eu queria tanto que o pastor viesse. Claro, por que não? Uhum. Ele vai fazer higiene das mãos, vai pôr a roupa adequada para entrar nessa UTI, mas traz ele aqui, né? Para ele fazer ali a oração que vai precisar ser feito, que a gente tem isso em estudos científicos bem elaborados, estatisticamente, comprovando que tem benefício para a saúde do paciente. Maravilha. Obrigada mesmo, doutor, por a sua presença, ok? De nada, foi um prazer. Esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente se vê em breve. Tchau!